Muito bem, irmãos. Eu já estava com saudade da aula para vocês aqui, porque os últimos domingos, né, ou eu estive fora, ou eu estive em outra classe. Então vamos nós aqui voltarmos a nossa lição aí. Para você que recebeu ou tem aí a nossa revista, eu queria incentivá-lo a ler durante a semana, estudar, se debruçar sobre o tema. É uma boa oportunidade que você tem de crescer no conhecimento da palavra do Senhor e contribuir com a aula aqui também, né? Nós estamos estudando, irmãos, as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Já estudamos sobre as obras da carne e agora entramos num bloco aí onde começamos a estudar o fruto do Espírito, lembrando sempre que é o fruto, não os frutos. E por que é o fruto e não os frutos? Não é apenas porque está assim aí no português, né? E eu sei que a confusão é natural de chamar frutos, porque Paulo vai começar a trazer uma lista de coisas aqui, né? E aí como é que pode ser o fruto e ter várias características? É porque o fruto aqui é uma ilustração para o resultado, para a colheita, para a característica daquele que nasceu de novo em Cristo, né? A ideia aqui é essa, né? A palavra tem outros momentos e outras passagens, né, que mostram que, por exemplo, dizer que a árvore boa é aquela que dá fruto, né? É aquela que dá muito fruto, né? O fruto é o resultado de que a árvore é boa, né? O fruto é o resultado de que aquela plantação é uma boa plantação, né? Ela gera resultados, né? Provas, né, de que de fato é uma boa árvore. A ideia aqui é essa, né? O cristão, aquele que nasceu de novo, ele gera fruto, né? E esse fruto aqui aparece numa lista que é composta por amor, alegria, paz. Eu estou aqui em Gálatas capítulo 5, tá? Verso 22. Esse fruto é um fruto que gera amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A ideia aqui também é a seguinte: se você é crente em Cristo, você deve agir dessa forma. Você foi capacitado para agir dessa forma, tendo em você essas características, certo? Pastor, mas e como é que pode ter gente que tem mais facilidade com a longanimidade e outros mais dificuldades com o domínio próprio? É porque essas características que estão presentes em nós, levando em consideração que somos pecadores e falhos, levando em consideração a nossa natureza caída e pecaminosa, levando em consideração o nosso processo de santificação e busca ao Senhor, esforço constante e contínuo para viver isso aqui. Então é por isso que essas coisas podem oscilar, não é? Ou variar de crente para crente. Mas a ideia é o seguinte: ninguém pode dizer que não tem longanimidade, ou que não tem bondade, ou fidelidade, ou domínio próprio, né? Isso é mais comum com mansidão, domínio próprio, né? Diante de gente que tem um pavio meio curto, né, e tal. Não tenho domínio próprio, não tenho longanimidade, tem tudo isso aí. Mas, muito obrigado, irmão. Tem tudo isso aí, mas muitas vezes precisa ser trabalhado, né? Muito bem, domingo passado, então, com o presbítero Cícero, vocês viram a primeira característica do fruto do Espírito, que é o amor, né? Posta por Paulo aí de modo intencional, porque perceba que o amor é a base para todo o resto, né? É por isso que é o resumo da lei. Perceba que se você ama, você vai ter como característica em você mesmo a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio.
Se você não ama nesse padrão de amor que nós acabamos de ver, você não tem como agir com alegria, com paz. Não tem como você ser longânimo, nem muito menos benigno, nem bondoso, nem fiel. Muito menos ter mansidão e domínio próprio. Perceba também que a semelhança das obras da carne, eu comentei com os irmãos aqui que boa parte das obras da carne são ações pecaminosas, tem relação direta com a nossa interação um com o outro, né? A boa parte dos pecados citados, em termos de quantidade aqui, são pecados voltados para a nossa relação uns com os outros. Como, por exemplo, aí no verso 20, quando ele fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, boa parte desses pecados estão relacionados a isso, né? Perceba que também boa parte dos pecados, do fruto do Espírito, citado no verso 22, servirão também para regulamentar, para ordenar, para auxiliar a você na sua relação com o próximo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, vimos no domingo passado sobre o amor, e hoje a segunda característica aí do fruto do Espírito é o quê? A alegria. A alegria. Muito bem. Vamos lá para o texto de Filipenses 4, do verso 1 ao 4, que é o nosso texto base. Filipenses 4, do 1 ao 4. Acharam aí? Amém? É um texto bem conhecido, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, inclusive enquanto estava preso, grave essa informação, enquanto estava preso. Não é só isso não, enquanto estava preso, sabendo que a qualquer momento ele poderia ser condenado à morte, certo? E ele poderia lá, se fosse eu ou você lá, uma grande possibilidade de estarmos como? Tristes, abatidos, deprimidos, chateados, chorando, se lamentando, murmurando, reclamando, blasfemando contra Deus, né? Aí Paulo vai falar o quê? Não, vou escrever para os crentes, encorajá-los, motivá-los. E tem mais, vou falar sobre alegria. Vou falar sobre alegria. Eu vinha pensando aqui, irmãos, antes da gente ler o texto, eu vinha pensando aqui que os conceitos bíblicos, eles são tão contrastantes do conceito do mundo, que um crente aparentemente triste, deprimido, poderia vir aqui e dar essa aula sobre alegria. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Porque o nosso conceito de alegria, rapaz, ele é bem diferente do conceito do mundo, do conceito popular, bem diferente. Bem diferente. Talvez, quem mais se aproxime e já está fora de moda, seja a filosofia estoica do mundo, para falar de conceitos não bíblicos ou não seculares, né? Mas que já não está mais em uso, não, nos nossos dias. Diz assim o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao 4. Portanto, meus amados e muito estimados irmãos, minha alegria e coroa, assim... Peraí que está meio estranho esse texto aqui. Filipenses 4, do 1 ao 4. Misericórdia, eu botei um texto aqui que eu não sei de onde é que eu tirei. Olha lá. Tá certo, né? Tá, aqui na Bíblia aqui que estava diferente. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos,
minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, há um hino bastante conhecido, né? Do nosso hinário, que é aquele hino Sou Feliz, né? É o hino 108 do nosso hinário. Eu não sei quantos aqui já ouviram ou sabem a história do contexto, né, no qual esse hino foi escrito. Ele foi escrito por um indivíduo chamado Horácio Guedes Spafford. Foi um cristão muito piedoso, bem-sucedido, financeiramente inclusive, de uma família abastada. Era advogado na cidade de Chicago. E aí Deus decidiu prová-lo, Deus decidiu testá-lo. Deus decidiu fazer mais ou menos, numa proporção menor, mas mais ou menos o que fez com Jó. Diz que em 1871... Spafford começou a enfrentar uma série de tragédias, né? Primeiro, morre o único filho dele, o único filho homem que ele tinha, né? Ele tinha 5 filhos, e aí morreu o primeiro, que foi o menino, né? O único homem que ele tinha. Depois disso, diz que Chicago, ali por volta desse ano também, de 1871, teve um incêndio grande, e desse incêndio, nisso foram boa parte dos seus bens, a sua casa e boa parte dos seus bens. Então ele sofre uma perda financeira muito grande, né? Mas em meio a tudo isso, ele decidiu, para consolar a família, enviar a esposa e as 4 filhas para uma viagem à Europa. Isso já em 1873. E diz a história, e conta essa história, está registrado aí, que houve um grande acidente, e esse navio, né, veio a naufragar, e nessa ocasião morreram 226 pessoas, incluindo as 4 filhas de Spafford e de sua esposa Anna Spafford. Morreu a filha Ana, de 11 anos, a Margaret, de 9, a Elizabeth, de 5 e a Taneta, de 2 anos. Ele perdeu as 4 filhas num só dia, de uma só vez. A esposa manda um telegrama para ele, porque já era sabido, né, do acidente, e o bilhete dizia: só eu escapei. E ele vai ao encontro da esposa, e diz a história que quando ele estava passando pela área lá no mar, no oceano, onde morreram as filhas, o comandante avisou a ele: olha, foi aqui que o navio naufragou, é aí que está o corpo das suas filhas, né? E é nesse contexto que ele escreve o belo hino, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus meu Senhor. Que alegria é essa, irmãos? Que alegria é essa? Que conceito de felicidade é esse? Que conceito de alegria é esse? Quem pode passar pelas mais profundas dores que essa vida pode proporcionar, pelas mais profundas decepções, angústias, tristezas, dores, e ainda assim dizer: sou feliz com Jesus meu Senhor? É a mesma pitada de sobrenaturalidade que eu mencionei acerca do amor. O conceito, é a doutrina bíblica da felicidade, do contentamento em Deus, da alegria que vem do Senhor. Esse é o tema da nossa lição dessa manhã. Um tema muito fácil de compreender, né? Muito facinho de entender, mas difícil de se praticar, né? De se viver de fato, de verdade. Não há aqui grandes embrólios teológicos para se compreender, né? Não há aqui grandes dificuldades doutrinárias para se explicar, mas são apenas questões as quais nós precisamos ser lembrados constantemente, para que não deixemos que o nosso coração seja tomado pela tristeza, pelo descontentamento, pelo desespero, pela falta de paz, pelo descontentamento, não é? Então, essa lição vem para nos dar uma série de lições, nos mostrar esse conceito do que é a alegria.
E sempre que nós vamos falar sobre conceitos, irmãos, eu gosto sempre de enfatizar e trazer o seguinte alerta. Porque nós vivemos num contexto atual no qual tudo é profissionalizado, não é? É a era da gourmetização de tudo. Não é? Você vai tomar um café e não basta mais apenas, e olha que eu sou desses que gostam do café, tá? Mas às vezes eu fico vendo uns vídeos na internet, eu digo, rapaz, olha, é muita coisa, né, rapaz? E eu tomo aquilo lá, se me chamar eu tomo, tenho a maior paciência do mundo, do cara demorar 3 horas e meia para preparar o café, né? Mas é a época disso, né, da profissionalização de tudo, né, da especialização de tudo. E a gente está vivendo um tempo, irmãos, eu não sei se isso já foi, talvez com certeza já tenha vivido e experimentado em outras épocas da história, mas hoje também, onde conceitos, ideias e doutrinas bíblicas estão sendo substituídas pela profissionalização da área específica. Então, a Bíblia fala e trata do modo como nós devemos nos relacionar com a ética, com a moralidade, uns com os outros. Mas aí não, agora nós temos profissões, nós temos ciências que trabalham e tratam especificamente disso. Então, se a gente quiser saber sobre esse tema aqui, a gente tem que ir lá buscar o profissional da área e buscar os livros e aquilo que o mundo, a cultura e a ciência têm a dizer acerca deste tema aqui. Não, irmãos, isso não é um discurso anti-ciência. Isso não é uma fala anti-conhecimento. Mas a ideia é o seguinte: primeiro nós ficamos com a Escritura, primeiro nós ficamos com a palavra, e aí nós até podemos buscar outras coisas diante da graça comum que Deus deu ao homem para estudar e para buscar, passando sempre por esta Escritura que é o filtro, que é a peneira. Se aquilo que o homem tem a dizer, se aquilo que o homem tem descoberto passar pela peneira da verdade que é a Escritura, a gente fica com isso aqui. E aproveita isso aqui, é bênção de Deus. Eu não tenho dúvida alguma que Deus dá conhecimento e entendimento ao homem para descobertas, para conhecimento, para aquisições, para desenvolvimentos, para evoluções. Contudo, sempre passando pelo filtro da Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo tem o seu conceito acerca do que é alegria. O mundo tem o seu conceito acerca do que é a felicidade. O dicionário tem a sua definição, as psicologias têm a sua definição, a antropologia, a sociologia, a política, o direito. Afinal de contas, todos têm o direito de ser felizes. E tem mesmo. Mas que conceito é esse de felicidade? Que conceito é esse de alegria? Vejamos o que diz a Escritura, e a gente vai ler um monte de texto. Mantenha sua Bíblia aí aberta. Se você estiver com a revista aí, e eu vou seguindo aqui cada ponto dela, já vá abrindo aí a Bíblia, tá bom? Porque a minha ideia é contar com a contribuição de vocês aí na leitura, tá bom? Mas rapidamente, tipo uma gincana bíblica, para a gente não perder tempo, tá bom? Eu digo o texto, se você souber, já lê aí. Olha só, a Bíblia nos mostra aí, o primeiro ponto da nossa lição, é mostrar que a alegria tem sua fonte em Deus. Essa é a primeira grande verdade e mensagem. A fonte, imagina uma fonte mesmo, né? Uma fonte que jorra água, né? Que brota água, né? Hoje em dia a gente vê poucas fontes, né? Uma fonte que brota água, que jorra água. Imagina uma fonte natural, né? De uma nascente, né? Tudo nasce ali, tudo começa ali. A fonte da nossa alegria é Deus, ela vem de Deus. Partindo daí, o autor vai esmiuçar e destrinchar como isso se dá. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, a alegria provém da graça divina. Ou seja, Deus proporciona alegria sem nenhum merecimento daqueles que a recebem. Opa, então não tem muito sentido a ideia de eu mereço ser feliz. Ih, rapaz, já fizemos no primeiro ponto da lição. Primeiro ponto da lição, já fizemos cair por terra uma das frases de efeito, uma das verdades buscadas com toda ímpeto da nossa sociedade, do nosso tempo. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. E talvez esse seja um conceito que está aí no seu coração.
precisa se acusar, não. Em algum momento a gente acha que realmente merece. Não, eu mereço ser feliz. Merece? Não, peraí, vamos ter ideia do que é merecimento. Merecimento é, eu fiz algo, e porque eu fiz algo, eu mereço como recompensa algo, certo? É como eu dizer a você assim, olha, quem conseguir cumprir essa tarefa aqui, vai ganhar algo. E aí, 3 pessoas não conseguem cumprir a tarefa, e 2 conseguem cumprir a tarefa. Quem é que merece o prêmio? As 2 que conseguiram cumprir a tarefa. Afinal de contas, elas fizeram por merecer. É sério que você acha que você fez por merecer ser feliz? Dentro desse conceito, inclusive, do que é a felicidade do mundo, né? Não, irmãos, a felicidade, a alegria, ela é fruto da graça divina, fruto da graça de Deus. Eu vou ler o primeiro texto, que é o texto de Salmo, capítulo 4, do 7 ao 8, diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Só o Senhor nos sustenta. Então a ideia é que essa alegria provém dele, ela é fruto da graça de Deus. Em segundo lugar, a alegria é experimentada em virtude da obra salvadora de Cristo. Ou seja, a maior manifestação da graça soberana de Deus é a nossa salvação em Cristo. E é impossível agradecer ao Pai pela salvação sem experimentar a santa alegria cristã. Então a ideia é que se a fonte da nossa alegria é o próprio Deus, e ela é uma dádiva imerecida do Senhor para conosco, a maior manifestação, o maior motivo que nós temos para nos alegrarmos é a salvação em Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, minha mãe dizia isso. Minha mãe dizia que, olha, se eu tiver uma vida miserável aqui nessa terra, viver mendigando o pão e tiver a salvação, ainda assim nós temos motivo suficiente para estarmos alegres, contentes, felizes em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a salvação, a libertação da condenação eterna, do inferno, do lago que arde como fogo e enxofre, o fato de sabermos que nessa nossa curta vida deste lado da eternidade, é na verdade a antessala da glória celeste, quando estaremos com o Senhor, isso é motivo suficiente para termos vida santa, alegre diante de Deus. Então Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 9 em diante: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, dando pleno conhecimento de Deus, sendo fortificados no seu poder, segundo a força da glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, com toda a alegria, dando graças ao Pai por esta tão grande salvação. A alegria, ela então é experimentada na obra salvadora de Cristo. Na letra C, o texto vai nos mostrar que essa alegria, ela é comunicada, ela é transferida a nós por meio do Espírito Santo. Alguém leia, por favor, Lucas capítulo 10, verso 21. A alegria, ela é comunicada pelo Espírito Santo. Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado.
Muito bem, outro motivo de alegria e de gozo é o fato de termos sido inundados por essa salvação por meio do Espírito Santo, o qual Ele nos deu e que revelou-se a nós através do Evangelho. O Espírito Santo nos assiste, então, fazendo nascer em nós a alegria cristã como fruto do Espírito. É por isso que a alegria é um destes frutos, destas características, né, do fruto do Espírito. A alegria, ela também é promovida, então, pela palavra de Deus. Aí nós iremos ler 4 textos aqui. Algum irmão abra em 1 Tessalonicenses 1,6, outro em 1 João 1,4, outro em 2 João 1,4 e outro em 3 João 1, de 3 a 4. Pode ler, 1 João 1,4. De muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. 1 João. Esse é 1 João? Esse é Tessalonicenses, legal. É verdade, que é o primeiro texto. Com efeito, vos torneis imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que por meio da tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então, Paulo está colocando aqui, né, como a palavra é o meio pelo qual o Senhor nos concede esta alegria, né, através da sua revelação. Agora sim, 1 João 1,4. Ou seja, escrevemos para que a vossa alegria seja completa, né? No caso aqui é João escrevendo, e é por meio da escritura, por meio dos testemunhos, das doutrinas, dos ensinamentos, a alegria vai ser completa. Percebem isso? 2 João 1,4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Veja, João aqui demonstrando sua alegria ao ver o povo cumprindo o mandamento, andando na palavra, né? Agora, João 1, 3 e 4. 3 João, né? 3 João. Pois fiquei sobremodo alegres pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Muito bem. Veja, irmãos, aqui em todos esses textos, o autor está tentando nos mostrar como a Escritura, como ler a palavra, é uma fonte de alegria, é uma fonte de contentamento, né? Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Como o reino de Deus, por meio da sua palavra, promovido pela sua palavra, deve ser a nossa fonte, né? De justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Nesse ponto, irmãos, deixe-me fazer uma ressalva aqui, antes da gente passar para o ponto 2 aí da nossa lição, que é a alegria cristã é possível apesar das circunstâncias. Que mais uma vez aqui, numa semelhança acerca da ilustração que eu fiz com o amor, a alegria e a felicidade, ela não tem uma relação direta, biblicamente falando, com um sorriso no rosto, tá? Se você pesquisar qualquer coisa na internet e botar alegria ou felicidade, logo vai aparecer pessoas felizes, sorrindo, não é? Como a gente diz, né? Numa foto, uma imagem daquelas de propaganda de margarina, né? Onde tudo é muito belo, tudo é muito colorido, tudo é muito mágico, né? Sim, é claro, quando estamos felizes, quando estamos alegres, também sorrimos. Também demonstramos isso através das nossas ações, das nossas atitudes, né? O que é comum de você perguntar, você entra lá no seu trabalho, no seu setor, ou você chega e tem alguém lá cantarolando. O que é comum você dizer?
Olha, está feliz, né? Não é verdade? Porque de fato é uma das coisas é uma das formas de nós transparecermos essa alegria e essa felicidade quando as circunstâncias coadunam também para isso, é a demonstração física disso, é a demonstração corpórea disso. Mas, quando a gente vai para as Escrituras, a alegria e a felicidade não se resume a isso. Aliás, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai perceber que é possível que as lágrimas estejam correndo dos olhos. É possível que alguém olhe para você e diga: por que está triste? Porque aquilo que ela vê é isso, e ainda assim você esteja alegre. Alegre. Porque a alegria, a felicidade, biblicamente falando, não tem a ver com as circunstâncias. Alegria e felicidade, biblicamente falando, irmãos, tem a ver com uma convicção. Eu vou repetir. A alegria e a felicidade, biblicamente falando, tem a ver com uma convicção, com uma certeza, com uma crença. Alegria e felicidade, biblicamente falando, tem uma relação direta com o contentamento, com a certeza de que Deus está no controle, com a certeza de que você está no centro da vontade de Deus, com a certeza de que Deus está cuidando, controlando, e que tudo aquilo que está acontecendo está sob a ordem e regência do próprio Deus. É por isso que é possível cantar enquanto você passa à margem de onde suas filhas naufragaram e dizer: sou feliz com Jesus. Consegue perceber? É porque, independente das circunstâncias, esse é o nosso segundo ponto, a alegria cristã é possível apesar das circunstâncias. Muitas são, irmãos, as pessoas que buscam alegrias em experiências temporárias ou em conquistas materiais. E nós também buscamos essas coisas, né? Não é que essas coisas sejam ruins em si, né? Você já parou para pensar no conceito que há atrás de um negócio antigo, né? Que você já deve ter visto lá quando criança, mas que está saindo de moda. Um lugarzinho chamado Parque de Diversões. Parque de Diversões. Quem aí gostava de parque de diversões quando era criança? Eu gosto até hoje. Sempre que tem um, eu arrumo um pretexto para levar as crianças, mas na verdade quem quer ir sou eu. Adoro um bate-bate, né? Adoro um bate-bate. Já botava Judá e Nicole com 3 meses, mas não sabe de nada, sabe? Bota lá, botava no colo e ia lá, né? O que é o parque de diversões? É um lugar onde você vai para extravasar a alegria, a felicidade, né? Onde você vai para se divertir, não é verdade? Qual é a sua intenção quando você senta lá na sexta-feira à noite, depois de uma semana longa de trabalho, você senta com sua esposa, faz uma pipoca, pega um guaraná, né? Estira as pernas e liga o Netflix lá, né? Ou qualquer um outro. Qual é a sua intenção com aquilo? É se divertir, né? Se divertir, se distrair, ter um momento de alegria, de contentamento, né? Alguns fazem isso assistindo um filme de comédia, outros se divertem assistindo O Exorcista, né? Ou um filme de ação, seja lá o que for, mas a ideia é essa, né? A diversão, irmãos, a alegria, né? Não tem problema nenhum nisso, nessas coisas, né? Buscar essas coisas, né? Através do entretenimento, do esporte, de um hobby, né? Daquilo que você gosta de fazer, né? Não tem dificuldade alguma, problema algum você se contentar ou se alegrar com as conquistas, com aquilo que o Senhor tem dado, tem proporcionado a você, através dos bens, do conhecimento, né? Da família. Mas há uma linha muito tênue. Porque o nosso coração é enganoso. E principalmente se você for crente, sabendo que o coração é enganoso, dificilmente você vai ouvir assim um pedido de oração dessa forma. Irmãos, eu queria pedir que os irmãos orassem por mim. Por quê? Rapaz, porque eu sou um
adorador da minha saúde. Eu amo minha saúde e sou um idólatra dela. De modo que, rapaz, sempre que eu fico doente, eu sou tentado a perder a fé. Eu sou tomado pelo medo. Eu sinto um medo de morrer gigantesco. E isso tem uma relação direta porque eu adoro a minha saúde. Eu amo demais. Você não vai ouvir um pedido de oração assim. Porque ninguém assume um negócio desse. Ninguém admite um negócio desse. Ou então assim, olha só, eu quero pedir oração porque eu adoro a minha estabilidade financeira. A minha fé, na verdade, ela só está estável porque financeiramente falando eu estou bem. Se eu perder o emprego, rapaz, eu acho que eu não consigo ficar de pé não. Quem aí admite isso? Ninguém. Ninguém faz um pedido de oração como esse. Mas a outra pergunta é: quantos, diante de circunstâncias adversas, esmorecem na fé? Quantos, diante de situações adversas, desconfiam do Senhor? Pecam, são tomados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, pela tristeza. Ficam deprimidos, angustiados, tristes. São tomados por sentimentos e emoções ruins. Lembremos sempre de quem está escrevendo. O texto base nosso lá que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É Paulo, muito provavelmente à luz de vela, com um papirozinho e uma caneta, a tinta, num lugar escuro, frio, sombrio, amedrontador, esperando ser julgado, muito provavelmente para ser morto e condenado injustamente. É esse cara que se volta para a igreja e diz: olha, deixa eu dizer uma coisa aí para vocês, se alegrem, viu? Se alegrem. Porque, irmãos, por mais que essas coisas terrenas, temporais, materiais, possam nos dar alegria e alegria temporária, a base, a fonte da nossa alegria não pode estar nelas. Nem mesmo nas coisas mais preciosas que nós temos. Eu amo minha esposa e meus filhos, darei minha vida por eles. Mas a base de sustentação da minha alegria não pode estar nisso. Porque amanhã o Senhor pode tirá-los de mim. Amanhã o Senhor pode tirá-los de você. É Jesus, né, na parábola do semeador, citando aquelas sementes que caem entre as pedras e se deixam sufocar, que caem entre os espinhos. São as lutas, as tribulações, as angústias. Então, a palavra nos mostra em alguns textos como essas coisas não podem depender, né, das circunstâncias, das tribulações aí. Vamos lá. Algum irmão abra em Lucas 12, 15. Outro em Salmo 16, 11. Outro em Abacuque 3, de 17 a 19. E outro em Filipenses 4, de 11 a 13. Vamos até aí, depois eu digo mais. Quem for encontrando lendo, levante a mão aí. Por favor, levantar a mão. O diácono Bruno chega aí para ajudar, tá bom? Lucas 12, 15. Então lhe recomendou: tendes cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembre-se que o nosso ponto aí é: a alegria cristã é possível apesar das circunstâncias. O que o Lucas está dizendo é: olha, a vida de um homem não consiste na abundância que ele possui dos bens. Ele pode ter hoje e pode não ter. Portanto, você pode até tê-los, mas não busque tê-los, não seja avarento, não faça disso o objetivo da sua vida, buscar, crescer, ter e obter, porque amanhã Deus pode tirar.
E com isso vai a sua alegria? Com isso vai a sua felicidade? Não, porque a vida do homem não pode consistir, né, na abundância dos bens que ele possui. O salmista também reconhece isso lá no Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra as delícias perpetuamente. Ou seja, é Deus a fonte de vida, né? É Deus a fonte de alegria, os caminhos de vida, a plenitude de alegria, ou seja, a completude de alegria está na presença de Deus. O profeta Abacuque também disse isso, lá no capítulo 3, 17 a 19. Rapaz, Abacuque foi feliz aqui, né? Olha, depois do texto de Paulo, está concorrendo ali os dois. Qual o melhor texto para representar a alegria do crente? É Paulo dizendo, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, e Abacuque dizendo, olha, Abacuque está aqui olhando, é bem para o contexto da sua época, né? Olhando para aquilo, irmãos, e é interessante isso, né? A gente viu isso aí, né, ao longo da nossa história aí, né? A importância, né, do agro de um modo geral, né? Rapaz, se a agropecuária, de um modo geral, para o país, né? Porque a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa dos grãos, a gente precisa da colheita, a gente precisa do gado, a gente precisa, né, daquilo que é vegetal e animal para sobreviver. Verdade. Olha só que magnífico. Abacuque vai olhar para essas coisas e dizer assim, olha só, ainda que não haja frutos, não haja campos, as ovelhas não existam, os currais estejam vazios, ainda que não haja mantimento, a ideia aqui é essa, né? Ainda que não haja mantimento, imagino que todas as colheitas dão errado, todos os animais morrem. Misericórdia, isso é uma atitude desesperadora, né? Não, Abacuque diz, eu não sei vocês, mas eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Ainda assim, todavia, o todavia aqui olha, ainda assim, mesmo assim, apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso talvez seja uma das melhores representações, né, de que olhar minha alegria, em outras palavras que Paulo está dizendo que Abacuque está dizendo a minha alegria não está na boa colheita, a minha alegria não está nos campos verdejantes, a minha alegria não está nos pastos cheios de gados, a minha alegria está no Senhor, está em Deus, Ele é a fonte da minha alegria. Se Ele me tirar tudo isso aí, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ele continua dizendo, né, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Muito bom, né? Ainda vou pregar sobre esse texto aqui. Filipenses 4, de 11 a 13. Por favor, levantar a mão. Aí, muito bem. Que aí os irmãos de casa ouvem também, né? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é magnífico, né? Aqui Paulo, esse é um dos textos base quando o tema é contentamento, né? Junto com o texto de Abacuque que a gente acabou de ler. Só que aqui Paulo vai ser um pouco mais abrangente que Abacuque, né? Porque Abacuque está se referindo ali especificamente, né, aquilo que o nosso corpo necessita, né? Tem uma relação direta com as ovelhas que são arrebatadas do aprisco, com os gados que são arrebatados dos currais, com os campos que não produzam mantimento. Paulo vai além, né? Paulo vai trazer aqui a falta de uma suposta alegria
que depende não apenas do alimento, do mantimento e da fartura, mas também para as relações interpessoais. Porque você pode estar passando fome e está muito bem, está muito feliz, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, né? Paulo vai além, vai dizer, olha, eu também posso ser humilhado. Humilhado, a ideia aqui é de uma situação na qual ele não encontra também suposta, aparente, né, alegria circunstancial no que se refere às suas relações. Ele é alguém que está sendo humilhado, né? Ainda assim, diante de tudo isso, ele diz e declara que ele pode todas as coisas, né, em Deus, em Cristo, que lhe fortalece. Ainda aqui, vale dizer também, né, que essa também é a carta de prisão, né? Assim como o texto que nós lemos em Gálatas também. Muito bem. Alguém leia agora, por favor, o texto de Atos, capítulo 16. Atos 16, de 22 a 25. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eu já comentei aqui com os irmãos, mas vou falar mais uma vez, porque cabe a aplicação aqui, de como nós devemos nos utilizar mais da música como um elemento de bênção de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa cantar mais, irmãos. Às vezes eu vejo que a gente faz muito pouco isso, ou temo que só façam isso aqueles que são ligados a músicas, que gostam de música. Mas a música, assim como a leitura, a música é um instrumento de Deus para nos abençoar nas mais variadas áreas, nos mais variados momentos, nas mais variadas circunstâncias. Nós deveríamos fazer o que Paulo fez aqui, cantar louvores a Deus. A música, e é por isso que a gente deve se preocupar tanto com aquilo que nós cantamos, com a letra, aquilo que nós cantamos, porque a música é muitas vezes um meio pelo qual Deus traz consolo ao nosso coração, um conforto ao nosso coração. No momento onde você não consegue muitas vezes ter forças ou motivação de parar para ler a Bíblia, parar e cantar louvores a Deus é uma forma de trazer a palavra de Deus à sua mente, ao seu coração. Mesmo nos momentos de tristeza, de raiva, de angústia, de dor, cante. Mas perceba, aqui não é cantar como um mero exercício terapêutico, né? Mas tem uma intenção, tem um propósito por trás disso. Inclusive diferente do conceito de cantar ao lado do mundo, né? A gente acabou de concordar aqui que quando alguém está cantando é porque é um sinal de que está alegre. Mas essa é uma relação com a música ligada a uma alegria superficial do mundo, não. Porque a gente quando está triste a gente canta também. É por isso que o louvor, por meio da música, está presente em todo culto. E todos devem participar cantando. Aliás, até aqui vai um alerta à igreja. Às vezes a gente aqui da frente, né? A gente percebe tudo, aquilo que a gente quer e que a gente não quer. A gente vê o que a gente quer e o que a gente não quer ver, né? Mas é muito comum, na hora da música aqui, muitas pessoas estarem de boca fechada, sem cantar. Não faça isso, cante. Cante. A letra está ali, a melodia é conhecida, as músicas são cantadas quase todo domingo. Cante, não deixe de cantar. Há um conceito direto e indireto de que o louvor por meio da música, e louvor, por mais que ele não se resuma à música, mas no saltério, por exemplo, está diretamente ligado à música, é um meio pelo qual Deus nos ensina, nos consola, nos conforta. Cante. Está triste, cante. Está irado, cante. Está sem esperança, cante. Está amedrontado, cante. Cante louvores a Deus. Paulo podia chorar.
preso. Paulo podia lamentar preso. Ele até podia orar. Mas ele decidiu cantar. Ô Silas, puxa o violão aí, meu filho. Pega o hinário presbiteriano. Hino 108, vamos cantar. Vamos cantar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Muito bem. Então, o autor da lição também traz Filipenses 4:4, né, que é o texto base nosso aí. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos aqui. Inclusive, alegrai-vos no Senhor num contexto de disputa, né, entre Evódia e Sintique. Eu preguei esse texto aqui recentemente, num contexto de disputa entre elas, de desavença entre elas. Desavença e disputas que, por sua vez, traz à tona sentimentos, características como ódio, divisão, discussões, desentendimentos. Paulo diz, não, é a alegria, o contentamento em Deus que deve frear, deve ser o norte na vida de vocês. Muito bem, olha só, em primeiro lugar, nossa lição aí diz que a alegria cristã tem a fonte em Deus. A alegria cristã é possível apesar das circunstâncias, foi o nosso segundo ponto. E o nosso terceiro e último ponto nos mostra que a alegria cristã é a força para o viver diário. Paulo, então, no texto base nosso aqui de Filipenses, diz que a alegria deve ser a base para as nossas relações e o nosso viver neste mundo. Essa alegria que parte do Senhor, que vem de Deus. Filipenses 4:1 diz assim: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ou seja, Paulo demonstra que mesmo no meio desse contexto no qual ele estava, a alegria é algo que está presente em sua vida, em seu proceder, né? Além de ser proveniente de Deus, irmãos, essa alegria, ela torna-se desfrutável apesar das circunstâncias. A alegria cristã é a força para o nosso viver diário. E essa santa alegria alenta o povo de Deus em sua caminhada rumo ao novo céu e à nova terra, onde habita a justiça. Isso, inclusive, como confirmou Neemias. Neemias, vamos ler o texto de Neemias, capítulo 8, verso 10. Vou esperar que os irmãos abram. Neemias, capítulo 8, verso 10. Diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, é a nossa força. Muito bom, né? Olha só que coisa interessante, né? O povo, a gente brinca, né? E o povo fala, né? Também já vi incrédulos falando, né? O quanto os crentes só sabem se reunir para comer, né? Para comer, gosta de se reunir, etc. Mas olha só aqui o contexto de Neemias, né? A ideia do povo se reunindo, né? Comendo carne gorda, muita picanha gordurosa, muito refrigerante, vinho e suco, não é? Em muitas porções, inclusive compartilhando com quem não tem, diante de uma consagração ao Senhor e de muita alegria, ao contrário do entristecimento, né? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A ideia aqui é que a fonte de alegria é o Senhor, né? A fonte de alegria é o Senhor. Perceba, olha só, preste atenção. A fonte de alegria não são as carnes gordas, nem as bebidas doces, né? A fonte de alegria não é a comida e a bebida. A comida e a bebida é uma representação simbólica, prática, né? Palpável, né? De algo que está dentro do coração, não é? Porque nós não precisamos das circunstâncias para nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A força da alegria vem de Deus e não das circunstâncias, das coisas ao redor, né? Muito bem, e aí
por fim, o texto de Salmo 28, verso 7. Vamos ler? Salmo 28, 7. Vamos ler todos juntos? Salmo 28, 7. Leiamos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E por isso o meu coração exulta. Olha só que magnífico, né? O salmista começa dizendo que o Senhor é a sua força. Deus é a sua fonte de força. Ele é o seu escudo. Deus é a minha força e o meu escudo. É desse princípio que o salmista parte. Então ele vai mostrar a sua confiança. Nele o meu coração confia. E por que nele o meu coração confia? Porque ele é minha força e o meu escudo. Então ele olha para trás e percebe as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Olha só aqui mais uma vez a música, né? O cântico, o ato de louvar a Deus por meio da música se torna presente, aqui se faz presente na vida e no coração do salmista. Muito bem. Irmãos, esse texto nos mostra, né? Ou remonta às nossas vidas e aos nossos corações, a alegria que vem de Deus, o contentamento que vem do Senhor, a alegria que está em Cristo. Isso independente das circunstâncias. Se paz, a mais doce, Ele nos der de gozar, ou se dor, a mais forte sofrermos, precisamos estar certos de que somos felizes com o Senhor Jesus. Vamos encerrar a nossa aula cantando? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino 108 do nosso hinário. Aflição e paz. Olha, chegou uma pianista para nos ajudar aqui, ó, na nossa aula, que a gente vai terminar cantando. Muito bem. Lembram do que eu falei, de que a alegria deve ter como base a salvação? Olha só o Spafford dizendo assim, na estrofe 3. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Você sabe que o que ele está dizendo, o que ele está, diante dessa situação, a qual você sabe que ele se encontra, o que ele está fazendo é o seguinte: rapaz, eu fui salvo. E a salvação é a minha maior fonte de alegria. O meu triste pecado foi pago já de um modo cabal. E essa é a fonte da minha alegria. Por isso ele pode dizer, sou feliz, graças dou a Jesus. Cantemos. Se dura
Louvado seja o teu nome, Deus, porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias ao nosso redor. A nossa felicidade está em ti, Deus, está no Senhor. E no fato de ter o Senhor garantido por nós a salvação na cruz do Calvário. O fato de ter o Senhor, Deus, nos religado a ti novamente, de ter nos libertado do império das trevas, da morte, da condenação eterna. Somos felizes, Deus, porque temos a certeza, Deus, de que em breve estaremos com o Senhor, na glória celestial, livres deste mundo de dores, de tristezas, de angústias, de sofrimentos, Deus, que muitas vezes tentam roubar a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento em ti. Ó Deus, que diante desse estudo, desta palavra, nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder. Ó Deus, queremos rogar ao Senhor pela vida daqueles irmãos, Deus, que se encontram, Deus, deprimidos, angustiados, sofrendo, Deus, tristes, diante de circunstâncias das mais variadas que trazem sofrimento. Que o Senhor, Deus, possa renová-los, Deus, a alegria da salvação, possa dar-lhes gozo, Deus, e contentamento em ti, apesar das circunstâncias, Deus. Que eles possam entender que podem todas as coisas no Senhor que os fortalece. Ó Deus, que a nossa alegria esteja em ti, que seja o Senhor a fonte do nosso contentamento, que a nossa confiança e fé seja fortalecida no Senhor e jamais seja abalada, Deus. Agora, Deus, rogamos que o Senhor ajude-nos, Deus, a colocarmos em prática isso que temos ouvido e aprendido da tua parte mesmo, sobretudo nos dias difíceis, nos dias sombrios, nos dias de dor e de angústia. Ó Deus, que esta oração, que esta bênção se estendam àqueles que nos ouvem, Deus, pelo nosso canal do YouTube, pessoas que se encontram, Deus, afastados do Senhor, distantes de ti, Deus, tomadas, Deus, pelas tristezas e dificuldades deste mundo. Que eles sejam, Deus, ó Deus, renovados, restaurados para a tua glória mesmo. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, dar-nos, Deus, uma tarde de descanso, trazendo o teu povo, Deus, logo mais à noite, para o culto que a ti iremos prestar, juntamente com a ceia do Senhor. Em nome de Cristo Jesus que a ti oramos. Amém.